estimado Diácono Antônio, que trouxe também representantes da coordenação e representantes do apostolado da oração da nossa área pastoral de Santo André. Amados irmãos e irmãs, hoje, com todo o movimento do apostolado da oração em nossa paróquia de São José, nós recordamos também como foi que esta devoção ela nos atingiu. Sabemos muito bem da tradição do Sagrado Coração de Jesus e do apostolado aqui nas terras do Cariri. Temos a grande devoção do apostolado da paróquia de São Sebastião de Gurjão, também do santuário de Nossa Senhora dos Milagres, na nossa área pastoral, em nossa paróquia, e segue então um rastro luminoso da presença desta forma de intimidade com Deus para os homens do século 21. Fazendo apenas uma recordação, no primeiro, o fundador da nossa igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, nos ensinou o caminho, a cruz. Depois seguiu nosso Senhor os apóstolos com o martírio e associado aos mártires do primeiro século, segundo e terceiro século, temos milhões de homens e mulheres que seguiram também Cristo fielmente com a palma da vitória do martírio. Deram as suas vidas. Depois, este símbolo sagrado aparece misteriosamente no céu, no Império de Constantino, como providência, convertendo aquele imperador e reconhecendo os cristãos como uma religião do Império Romano. Muitos se enganam dizendo que foi Constantino quem criou, inventou, o ato de aceitar não significa dizer que foi ele. Sabemos muito bem quem são os inventores dessas ideias, nada mais, nada menos do que os protestantes, que a Igreja Católica foi invenção de Constantino, Então, uma leitura muito errada, da história. Mas o grande número de homens e mulheres e famílias inteiras que se associavam ao Sagrado Coração de Jesus não dava para sustentar aquele movimento presente, latente, salvífico, de conversão dentro da história da igreja, como nós lemos a história a partir daí, dos primeiros séculos, por meio do testemunho. Primeiro movimento, a cruz como martírio. Segundo movimento, a cruz como seguimento de uma vida santa. E aí nós vamos ter do século IV, V e até culminando no século XIII, com o máximo da nossa história, com
o nascimento de muitos santos, que sim, muitos eram mártires, mas a vida beata era marcante nos primeiros séculos da igreja. E a sabedoria cristã, ela chegou ao seu máximo com o santo doutor Santo Tomás de Aquino. Daí se desenvolveu toda a teologia, toda a liturgia, e veio com a latinização das Sagradas Escrituras e da liturgia, o rito da missa, também organizado nestes séculos, como também as festas litúrgicas. E a partir daí a cristandade se dissipou pelo mundo inteiro por meio das congregações missionárias, franciscanos, jesuítas, dominicanos, agostinianos, esses que derivaram então da vida dos santos. E nós hoje vivemos podemos dizer que o terceiro tempo desta experiência cristã por meio da devoção. E a maior devoção da nossa igreja não é outra senão ao Sagrado Coração de Jesus. Não tem na igreja uma devoção maior, nem pode existir, porque o apostolado é do coração de Deus. E vamos, amados irmãos e irmãs, agora nos preparar. Mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus, e nós vamos nos preparar para celebrar agora na festa litúrgica da próxima sexta, hoje, de maneira extraordinária, em nossa paróquia, pelos seus 21 anos de existência aqui, mas próxima sexta-feira como uma data solene da nossa igreja. E eu tenho plena certeza de que eu quero fazer um combinado, com vocês, que próxima sexta a gente coroa o coração de Jesus em Santo André, assim, encerrando o tríduo, Vocês estão sabendo? Quarta, quinta e sexta, começando com todo aquele movimento, a alvorada com a filarmônica, às 6, missa às 6h30 e missa à noite. No segundo dia, na quinta, 26, a missa às 6, bênção do Santíssimo às 11 e a missa da noite. E no dia 27, o encerramento, missa às 6 da manhã e a missa das 5 da tarde, em vista dos festejos, os festejos sociais aqui da cidade. Nós temos que ter um pouco de bom senso, prudência, para poder organizar as nossas festas da igreja. Então, 5 da tarde, missa e encerramento com procissão e a coroação do Sagrado Coração de Jesus lá. E o combinado é que no sábado possamos fazer aqui. Pode ser? Que aí a gente celebra o duplo coração, o de Jesus e o da Imaculada Conceição, o Imaculado Coração de Maria, aquele mesmo coração que em Fátima disse Nossa Senhora: e o meu imaculado coração triunfará. Vamos fechar então este combinado, tá certo? Então, meus irmãos e irmãs, este coração de Jesus, ele tem um símbolo, e este símbolo foi revelado, como é o nome da vidente? Santa Margarida Maria Alacoque, esta jovem freira francesa que vislumbrou o coração de Jesus. E o coração de Jesus, ele
tanto representa como ele é em si. Não poderia ter um outro símbolo, senão o coração de Jesus. Ele significa aquilo que ele de fato é, o coração de Jesus e o conteúdo deste coração, que é a sua caridade divina. E esta caridade divina é, para nós cristãos, uma virtude teologal, a maior de todas, que a gente ganha quando é batizado. E se por infelicidade houver um pecado mortal, a primeira virtude que sai do coração e deixa de existir é essa. Então, para restaurar a caridade divina, é preciso estar em estado de batismo, estado de graça. E assim a gente garante o sucesso, em grandes aspas, ou seja, que acredito que o maior sucesso de uma vocação é quando ela consegue brilhar à luz das virtudes divinas, né? Para que a gente não seja um cristão só de roupa, mas para que sejamos verdadeiramente cristãos, revestidos de quê? Das virtudes do coração e virtude vem de movimento, e os 3 movimentos santos são as virtudes da caridade, da esperança e da fé. E essas 3 virtudes, elas são alimentadas por outras 4, que é como o motor para atingi-las, que é as virtudes cardeais. Elas são a cabeça, as principais: prudência, fortaleza, temperança e justiça. E é muito bom nós que somos do apostolado estudar um pouco essas virtudes, ter um pouco de cor, né? Ver no catecismo, ver na Bíblia o que é a prudência, o que é a fortaleza, o que é a temperança e onde ela atua, o que é a justiça e aonde na nossa vida ela vai atuar. Certamente, em poucas palavras, estas virtudes vão atuar prevenindo, fortalecendo e robustecendo a nossa fé, esperança e caridade, mas livrando-nos dos malditos vícios, que são como um veneno para a vida cristã. Começa disfarçado de boa vontade, começa disfarçado de atenção, depois, quer um exemplo? Vamos lá. Ei, vem cá para eu partilhar um negócio contigo. Você vai partilhar algo seu ou algo do outro? Porque se você for falar algo seu, primeiramente, cuidado, que de 1000 escolha um de confiança para confiar os seus segredos. Agora, se você vai partilhar coisa alheia, o nome disso é o quê? Como? Isso mesmo. Começa com a disfarçar de preocupação, de cuidado, de atenção, e termina como? Com a difamação, porque você vai falar coisa alheia sem a convicção de ser um fato, e se é um fato, não nos interessa os defeitos dos outros, já basta os nossos, já basta os meus grandes defeitos para lutar contra eles. Eu ainda quero saber dos outros? Não, minha filha,
Se o que você vai falar é verdadeiro, é bom, não sabe se é bom, é justo, não sabe se é justo, não sabe se é verdadeiro, então feche a sua boca e não deixe que o demônio destile o veneno das suas ciladas e setas através da sua língua, porque sabemos que a língua do demônio ela é bipartida, ela não diz o certo, ela diz, por isso que ele é o pai da mentira. E no evangelho de hoje nós ouvimos de Mateus falar justamente sobre as intenções do coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, né? Então, deixa eu falar um pouco sobre como você deve elevar a sua intenção, porque as pessoas hoje não estão mais preocupadas que tesouro elas têm, porque elas estão trocando um corpo vivo por um cadáver e estão colocando o coração dentro de um cadáver, de um caixão, né? Eu sempre conto este fato que, como na minha vida de padre, eu tive uma experiência de viver. Certa feita atendi uma confissão e a pessoa, quando falava, ela tremia de ódio e ela falava nada mais, nada menos do que do seu próprio marido, com ódio do marido. Só que este marido já fazia 15 anos que ele tinha morrido. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. O coração desta mulher foi trocado pelo ódio. E esse ódio já estava sepultado há quantos anos? E o nome disso se chama ressentimento, que é um disfarce de justiça. Não, eu estou defendendo que aquele crápula fez isto. Deixe que o demônio, que os acusadores acusem os pecadores, né? Mas nós não devemos, até porque nosso Senhor fala que quando for ceifar o trigo do joio, não cabe a nós isso separar. Quem vai fazer isso são os anjos de Deus. Cabe conviver. Eu quero ser trigo, estou sendo trigo. Se eu percebo certo joio crescendo dentro de mim, então eu preciso arrancar este mal. Então, só um primeiro assim, conselho, né? Espero que vocês acolham o conselho, porque eu sei que conselho, se ele fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? E as pessoas não seguem o conselho, por isso quebram a cara. E aí a forma de a gente perceber se vale a pena a atenção que eu estou dando àquelas coisas da vida, vem logo no versículo seguinte: o olho é a lâmpada do corpo. Então, do mesmo modo que eu preciso de uma luz para ver as coisas no escuro, nosso Senhor fala que esta luz é o olho que eu vejo, né? Só que, e se teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Então, a interpretação deste olho na tradição da igreja é a consciência, a razão, é o juízo. Por isso que a gente, quando percebe que a pessoa ela é má, é porque ela só vê aquilo que não presta, né? E tem uma anedota que entre São Pedro, São João e Jesus, se é anedota porque é uma história, né?
Estava São Pedro, João e Nosso Senhor passeando, conversando, evangelizando. Passou um cachorrinho rabugento assim, nos pés deles, né? E Pedro disse: eu sou mais Pedro, tá? Quero só deixar uma observação. Cheguei na igreja, estava um cachorro ali. Sai, vai, vai. Eu vi logo as perebas do bicho, né? Todas no focinho, na orelha e tal, né? Mas João olhou para o cachorro e disse: ô Pedro, olha os dentinhos dele como é bonitinho, né? Vai ter sempre alguém que vai olhar o rabujo da pele do cachorro, como Pedro, e vai ter sempre alguém que vai olhar mais a beleza dos dentes do cachorro, que ainda está branco, né? Não se trata disso, para ser uma anedota, porque existem duas realidades. Se trata de termos um bom olho, uma boa consciência. E esta boa consciência, esta boa razão, a gente chama de reta razão. Reta razão. A gente reza isso no Vinde Espírito Santo. E a gente pede a Deus a graça da sua luz, que seja reto o nosso discernimento, ou seja, tenha a luz de Deus. E a luz de Deus, ela é capaz então de envolver a nossa consciência. E a gente chama isso de inspiração, de graça, de dom. Então, eu não posso ser iluminado se eu não permitir que a luz de Deus, que é Cristo, não me ilumine e ilumine por dentro, na intenção do nosso coração, das nossas ações. Então, amados irmãos e irmãs, quem é portador da fita zeladora do apostolado, da oração, está revestido de uma insígnia. Esta insígnia, ela é para aquele que a veste o próprio coração do mesmo modo como as pessoas usam escapulário. Quem usa escapulário aqui? É uma veste, não é um cordão, que inclusive não se coloca todo ano na filinha da missa da Nossa Senhora do Carmo. Não. Nós vamos impor o escapulário para quem nunca fez a imposição. Aí na missa de Nossa Senhora do Carmo vai ter uma ou outra pessoa que nunca fez a imposição. Quero dizer que, do mesmo modo que o escapulário ele tem um poder de nos revestir da Virgem Santíssima, e o poder do escapulário é imenso, porque ele reveste a parte do pescoço. E essa parte do pescoço, e dos rins, significa o símbolo, ou seja, da pureza e da castidade nos rins e dos bons pensamentos e intenções. Então, quem usa o escapulário, que sente-se tentado na pureza, sente logo a mão da mãe dando um arroxo no pescoço. Oi, não peque não. Nossa Senhora, ela dá logo um arroxo para lhe lembrar ao seu olho da consciência que isto é pecado, ofende o coração do meu filho. Então, as fitas zeladoras, ela pode ser utilizada em todas as missas, né? O hábito de usar dentro da missa, sem a camisa, né? E na ausência da fita, você usa escapulário, porque tem uma consonância muito grande das duas insígnias, tanto a fita zeladora quanto o escapulário, porque o escapulário ele é perene, você não pode tirar, sim ou não? E como ajuda esse escapulário a vencer as tentações contra a pureza? E
os tempos não estão fáceis, e quando se levanta difamações, escândalos, tristezas, fraquezas no corpo da igreja, é importantíssimo nós nos revestirmos das virtudes do Sagrado Coração de Jesus e da inspiração e proteção da Virgem Santíssima. Conversava com alguns amigos e os amigos diziam: padre, isso aqui não é somente uma indumentária, é uma penitência. Pai de família, professores, homens santos, mulheres também santas, que não tem medo de assumir o ridículo do mundo, que o mundo nos diz que é, né? Porque para o mundo a cruz é um escândalo, e para os sábios entendidos é uma loucura. Então, que possamos escandalizar o mundo e assumir a nossa loucura, desde que este escândalo e esta loucura seja o quê? A cruz de nosso Senhor Jesus, e que nós não tenhamos vergonha de usar crucifixos, de usar escapulário como sinais da nossa fé. O terço no bolso, claro que seja usado também para contar os mistérios na oração. Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, então pedir ao Sagrado Coração de Jesus a cura que nos vem. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão, e se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Ou seja, a alma humana, ela é imensa, e ela não cabe ídolos. A nossa alma só cabe Deus. Se a nossa alma só cabe Deus, por que no nosso corpo não cabe uma santa insígnia de devoção? Essa é a forma de estarmos unidos a Jesus. Lembra o início? Nosso fundador, a cruz. Depois, milhões de mártires. Depois, multidão de santos. E hoje, a santa devoção que temos e trazemos. E devoção, ela não pode ser moda. Se é para ser devoto, é para ser de verdade. E as nossas escolhas estão dentro desta devoção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.